Eu creio que... Vamos passar aqui para o segundo princípio. Deus está no controle, né? Deus está no controle. E o texto aqui é Mateus 10, 28 a 30. Deus está no controle. É um outro princípio, né? Que eu vou... que também tem a ver um pouquinho com essa questão de que eu estava ministrando aí. Vamos ler o texto aqui. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Irmãos, isso aqui, sabe, é bom dar uma paradinha aqui para né, lembrar de que tem esses teólogos, muitos teólogos de hoje, que são dualistas, né? Que são falsos teólogos, né? Dualista, que tipo tem dois deuses, né? Como se parece que não é que são falsos, mas muitos deles não têm assim o conhecimento. Acho tipo é como se tivesse dois deuses, né? Tem né? Deus do bem e o Deus do mal. Tem né? Nosso Deus, criador do céu e da terra, que é o Deus do bem e o Deus do mal. Então parece que é tipo dois reinos, né? Um reino de Deus e o reino das trevas. E aí alguns não chegam a falar isso, mas a ideia que passa muitas vezes nas suas ministrações, né? É que é como se houvesse uma guerra entre o Deus do bem e o Deus do mal, né? E no final ali, o do bem ali, igual aqueles filmes do Bruce Lee lá, né? Que eu assistia quando eu era jovenzinho. Vocês aqui são tudo novo, vocês não sabem. Aqueles filmes de japonês de Kung Fu, né? O cara apanhava, o principal do filme. Ele apanhava. E por uma vez, 2, 3, 10, aí falava, agora ele não levanta mais. Agora acabou o filme. Acabou o filme, ele não levanta mais. Aí ele se levantava e ainda matava todo mundo, né? Então, tem uns cristãos modernos, eles têm mais ou menos assim, como se fosse o reino do bem, o reino do mal. O reino de Deus e o reino do diabo. Aí tem como se fosse dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. E eles estão numa luta ali, né? E o Deus do bem, né? Os povos do bem, os crentes, o Deus verdadeiro, Deus que criou o céu e a terra, parece que apanha, mas no final ele vence. Então, o filho dele chegou até a morrer, né? De tanto que apanhou, de tanto que foi feia a coisa para o lado. Aí no final ele vence. Irmão, não tem nada disso, não. Não tem dois deuses. É que tem um texto que fala, olha aí o Deus desse mundo, escrito com letra minúscula, né? Que seria apontando para o diabo. Mas ali o sentido, é isso que a gente precisa entender o sentido do texto. Ali o sentido do texto, ele é o seguinte, que ele é um Deus para aqueles que o fazem dele um Deus. Tipo, a Aparecida do Norte é um Deus? Não. Mas muitos fazem dela seu Deus. Entendeu? Um pedaço de madeira é um Deus? Não. Mas muitos pega, corta, né, parelha direitinho, põe ali, faz, ajoelha ali e faz dele um Deus. O fato de alguém fazer dele um Deus não significa que ele seja. Não significa que ele seja. Deus só existe um, que é o Deus criador dos céus e da terra, que ele está em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam uma só pessoa, né? É 3 em 1. Isso que é um mistério que não tem como explicar, porque um dia que a gente chegar lá, a gente vai entender isso, né? Então é 3 em 1, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus criou os céus e a terra, o Deus verdadeiro. Esse é o único Deus. Não existe outro Deus. Não existe assim esse negócio que Deus manda em todo lugar, mas no inferno quem manda é o diabo. Não, gente. Quem manda no inferno é Deus também, não é o diabo. Entendeu? E de quem que nós temos que ter medo? De quem que nós temos que ter medo? De Deus. De Deus não se pode ter medo. Lógico que pode e deve. Está cheio de textos na Bíblia dizendo que tem que temer a Deus. Temer, irmão, no grego, no original, é medo. Não é pavor.
O que a gente não pode ter de Deus é pavor, se apavorar. Entendeu? Pavor, eu creio que não. Mas tem que ter medo. Você entendeu? Quando Deus apareceu, e nem apareceu com toda a sua glória, apareceu um pouquinho da sua glória, né? Apareceu para os profetas, Isaías, Paulo, eles se prostraram em terra, e eles ficaram com medo. Com medo. E repetindo aquilo que eu sempre falo, uma criança pequena, ela tem que ter medo do pai. Ela só conhece a linguagem do medo. Entendeu? Uma criança maiorzinha, 4, 5, 6, 7, 8 anos, você põe ela para sentar e você conversa com ela. Explica para ela que se ela não obedecer vai ter um prejuízo, vai ter isso, vai ter aquilo, que Deus é coisa. Você conversa com ela, e aí, meu filho, tá certo? Você entendeu o que o papai falou? Tá certo? Bah? Conversa. Bah, tá. Mas uma criança muito pequenininha, dá para ter uma conversa assim? Não dá. Ela só entende a linguagem do medo. Você entendeu? E nós, se não fosse o medo, ninguém se converteria. Ninguém se converteria. Entendeu? É o medo do inferno, é o medo disso, é o medo daquilo, entendeu? Eu costumo dizer que a gente não deve fazer as coisas por medo. Você não deve fazer isso, aquilo por medo, você tem que fazer por amor, e está certo. Mas aí eu estou falando para você que é para você mudar, a gente não pode, né? É você que já é crente. A gente não pode, a gente tem que subir de nível, né? Antes eu fazia mais por medo, agora eu faço mais por amor. Mas Deus, Ele está no controle de tudo, irmãos. Né? Deus, Ele está no controle, não adianta a gente querer, né? Além de saber de tudo, além de conhecer o nosso coração, além de tudo, Ele está no controle de tudo. Não adianta a gente ficar com aquele pecadinho de estimação, guardado ali, teimando. Melhor se arrepender, porque depois um dia vai aparecer. Um dia, ou nesse mundo, no outro, vai aparecer. Não adianta ficar com aquele pecadinho de estimação. Não, não, não.